Olá, galera. Aqui é o professor Maxwell, da Rede Municipal de Educação de Barra Mansa. Eu estou aqui para falar sobre o PED 2, ou melhor, para tirar possíveis dúvidas e facilitar a vida de vocês na execução aí das atividades de História e Ética e Cidadania, especificamente seção 8 e 9. Beleza? Alunos do 9º ano. Vamos lá, então? Vamos lá. PED 2, seção 8. A seção 8 ela vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial e seu contexto. Eu vou ler o texto com vocês e eu vou parando explicando qualquer tipo de termo que vocês venham a ter ou possam ter dificuldade. Ok? Vamos lá. Seção 8. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da humanidade. Estendeu-se por 6 anos e colocou aliados contra o eixo, resultando na morte de dezenas de milhões de pessoas. Professor, aliados contra o eixo? Sim. O conflito, a Segunda Guerra Mundial, ela ocorreu em torno da briga entre dois grupos de países. Né? Ou melhor, a Segunda Guerra Mundial foi o conflito entre dois grupos de países. Os grupos que se denominavam o eixo e o grupo que se denominava aliados. O grupo do eixo era composto por Alemanha, Itália e Japão. E o grupo que se denominava aliados eram os Estados Unidos, França, Inglaterra e a antiga União Soviética, hoje a Rússia. Professor, eram somente esses países que compunham esses dois grupos? Não, esses eram os líderes, né? Porque outros países escolheram seus lados. O Brasil também participou da guerra e ficou do lado dos aliados. Vamos continuar no texto. A Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito que se estendeu de 1939 a 1945 e foi responsável pela morte de cerca de 60 milhões de pessoas, embora existam estatísticas que apontem a possibilidade do número de mortos ser maior. A Segunda Guerra Mundial é, até hoje, o maior conflito da história da humanidade e ficou marcada por acontecimentos como o Holocausto e os bombardeios atômicos sobre Hiroshima e Nagasaki. Holocausto, professor? O que vem a ser isso? Holocausto foi um termo, um conceito criado na época da Segunda Mundial, um pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial, para dar nome a políticas de estados que tenham por objetivo o extermínio de determinados grupos étnicos religiosos, como foi o caso dos judeus na época da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha nazista ela criou políticas de perseguição, violência e extermínio dos judeus que residiam na Alemanha e nos países que foram ocupados pelos nazistas. Certo? E está aí uma imagem, né, dos campos de concentração, né, ou seja, quando os judeus que não conseguiram sair no início da guerra, né, da Alemanha, os que ficaram no território alemão, eles foram aprisionados em campos de concentração e ali passaram por violências, torturas e morte. Né? Foram milhões de judeus mortos e assassinados. Né? E a política de Estado da Alemanha nazista foi identificada como uma política de holocausto, ou seja, que teve por objetivo exterminar um grupo étnico-religioso que eram os judeus. Ah, professor, os alemães perseguiram só judeus? Não, perseguiram outros grupos, como homossexuais, ciganos, deficientes físicos, por exemplo, né, especiais, mas o grupo mais perseguido foram os judeus. Tá? Foi uma atrocidade cometida na época e foi criado esse termo para identificar esses tipos de políticas, né? Que infelizmente acontecem até os dias de hoje. Agora, Hiroshima e Nagasaki, os bombardeios das cidades de Hiroshima e Nagasaki, foi feito também pelos alemães, professor? Não. Foi feito por quem? Por um dos aliados, especificamente os Estados Unidos, e que, na minha opinião, foi um crime de guerra, certo? Né? Onde foram mortos e
penalizados, né, injustamente centenas de civis, certo? Mas por que os Estados Unidos fizeram isso? Segundo o discurso norte-americano da época, eles tentaram um acordo de paz com os japoneses, né, que foi o último país a se render, né? Foi o último país do eixo a se render. Os japoneses não quiseram, né? E os japoneses tinham uma estratégia militar chamada de kamikaze, onde, quando qualquer avião de caça, qualquer bombardeio japonês fosse atingido, o piloto tinha a ordem de direcionar os seus equipamentos, seus aviões, a explodirem em cima dos navios norte-americanos. E segundo os norte-americanos, essa estratégia estava dando muitos prejuízos materiais e de vidas, porque muitos marinheiros estavam morrendo nessa estratégia. Então, foi utilizado a opção de jogar essas bombas nucleares para forçar a rendição japonesa, né? Mas existe uma linha historiográfica hoje que, na verdade, o principal motivo que fez com que os norte-americanos utilizassem a bomba nuclear, e nisso os japoneses foram cobaias, né? Foram o termo, né, bucha de canhão, né? O objetivo principal, na verdade, não foi forçar a rendição japonesa, né? Teve por esse objetivo também? Teve. Mas o objetivo principal foi mandar um recado à União Soviética, que já trabalhava na bomba nuclear também, onde os Estados Unidos mandaram a seguinte mensagem: olha só, eu sou capaz de usar a bomba, usei, e se você não se comportar, tramar alguma coisa contra mim, eu vou utilizar contra você. Aí vocês me perguntam, ora, mas os Estados Unidos e a União Soviética não eram aliados? Eram aliados durante a guerra, né? Mas fora do contexto da guerra, como de fato aconteceu, termina a Segunda Guerra Mundial, surge uma segunda guerra, né, que vai se chamar de Guerra Fria, vai ser uma guerra ideológica. Os Estados Unidos invadiram a União Soviética e vice-versa? Não. Mas vai ser uma guerra ideológica, né, que vai se chamar de Guerra Fria, que mais à frente nós podemos conversar sobre isso. Então, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, na verdade, foi um crime tremendo, onde a população civil japonesa foi penalizada, né? Está aqui uma imagem, né, da explosão da bomba, né, que foi algo terrível e que trazem sequelas para os japoneses até os dias de hoje, porque ainda vivem hoje pessoas que foram afetadas por aquela bomba, porque na explosão de uma bomba nuclear, ela não tem o seu efeito momentâneo no ato, né, da explosão, né? Na região onde é utilizado esse tipo de armamento, o meio ambiente fica carregado de radioatividade, de radiação, né, e que afeta as futuras gerações, né, também, né, porque as pessoas que viveram naquela época vão passando deformidades no seu gene para os seus filhos, para os seus netos, enfim, né, é uma arma terrível. Vamos para a questão agora. A questão 1. Aponte causas e consequências da Segunda Guerra Mundial. Causas e consequências da Segunda Guerra Mundial. Exemplo das causas. Elementos que motivaram a Segunda Guerra Mundial. Consequências. O resultado da guerra. Quais foram os resultados dessa guerra? Beleza? Né? Aponte causas. No mínimo 3 aí para as causas e no mínimo 3 para as consequências. Então vamos ao segundo texto dessa sessão. A criação da ONU após a Segunda Guerra Mundial. A criação da Organização das Nações Unidas, ONU, se deu em 24 de outubro de 1945 na cidade de São Francisco, Estados Unidos, como resultado das conferências de paz realizadas no fim da Segunda Guerra Mundial. Assinaram inicialmente a Carta das Nações Unidas 50 países,
excluindo os que haviam feito parte do eixo, né? Alemanha, Itália e Japão e os países que os apoiaram. Mas mais adiante esses países vão assinar essa carta. A ONU era a segunda tentativa de criar uma união entre as nações com o propósito de estabelecer relações amistosas entre os países. A primeira tentativa ocorreu com a formação da Liga das Nações ao fim da Primeira Guerra Mundial, mas que fracassou em seus objetivos. Item 2. Aponte os objetivos da criação da Liga das Nações e da ONU. Se você ler o texto, você vai perceber quais foram os objetivos da criação desses dois organismos, né? Mas eu vou dar uma dica, né? O objetivo da criação dessas duas organizações está diretamente ligado aos conflitos que antecederam as duas. A Liga das Nações, a Primeira Guerra Mundial, e a ONU, a Segunda Guerra Mundial. Então dá para a gente ter uma ideia qual o objetivo, né, da criação desses dois organismos. Ok? O ONU, né, tá aí o símbolo, né, e a Liga das Nações. Ok? Beleza, então. Vamos agora para a seção 9, que vai falar especificamente sobre ética e cidadania, né? Para que foi criada a Liga das Nações e o motivo para que foi criada a ONU. Vamos lá, seção 9, tá? Vamos ler o texto, fazer a mesma coisa. Tiro pequenas dúvidas de termos presentes no texto que possam dificultar a interpretação de vocês para facilitar a vida de vocês, beleza? Vamos lá. Malala, ativista paquistanesa, ficou conhecida mundialmente após ser baleada na cabeça por talibãs ao sair da escola em outubro de 2012, quando tinha 15 anos. Seu crime foi se manifestar contra a proibição dos estudos para mulheres em seu país. Em 2014, por conta do seu engajamento para garantir o direito à educação das mulheres, Malala se tornou a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz aos 17 anos. Eita, mulher porreta, na época, garota porreta, né? Beleza, o texto fala sobre essa jovem simpática aí do lado, né? Agora vamos aos termos que possam vir a dificultar a vida de vocês. Ativista. O que vem a ser isso? Ativista são pessoas que lutam por direitos. São chamados de ativistas. No caso da Malala, ela lutou e ainda luta pelo direito das mulheres paquistanesas à educação. Certo? Paquistanesa. Paquistanesa, ou seja, ela é paquistanesa. Por que esse nome está ligado a ela? Porque ela nasceu no Paquistão, um país que fica ali próximo da Índia. Na verdade, o Paquistão, há muitas décadas atrás, ele fazia parte da Índia, certo? Mas, por motivos políticos religiosos, essa região verde vai se desprender, vai se separar da Índia e se transformar num novo país. Mas por quê, professor? Na Índia existem centenas de religiões, muita religião na Índia. Só que as duas maiores religiões é o hinduísmo, né, e o islamismo, certo? E a região do Paquistão é habitada por maioria de pessoas da religião islâmica. E esse foi o principal motivo da separação, né, da divisão dos dois territórios, transformando a parte o território em verde aqui num novo país habitado por maioria islâmica, né? A Índia é de maioria hindu. Beleza? Certo? Tranquilo? Deu para entender? Show de bola? Então vamos continuar. Outro termo, Talibã. Talibã é um grupo político-religioso extremista, né, que surgiu na década de 80. As grandes regiões de atuação desse grupo, né, um grupo terrorista, é
o Paquistão e o Afeganistão. Na verdade, esse grupo ele vai ter sua origem no Afeganistão. Tá? Na década de 80, o Afeganistão ele era controlado pela antiga União Soviética, hoje Rússia. Né? Mas pessoas vão se unir no Afeganistão para tentar expulsar a União Soviética de seus territórios e vão receber a ajuda dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, através da CIA, vai treinar esses grupos, né? Vai armar esses grupos, e esses grupos terão condições, como de fato vai acontecer, irão expulsar a União Soviética de seus territórios. Tá? E pela confusão que após a expulsão dos soviéticos, a confusão que vai ficar o Afeganistão, esses grupos que no início se ajudaram vão se degladiar, um ser contra o outro. E um desses grupos vai se tornar o Talibã, que vai migrar, que vai ter como região de atuação também o Afeganistão. Ou melhor, o Paquistão. Né? Então, o Talibã ele vai ter como região de atuação inicial o Paquistão e o Afeganistão. Especificamente, como nós estamos falando, no Paquistão, eles vão controlar vilas no interior do país, onde eles vão impor determinadas regras religiosas, né, como a proibição das mulheres de receber a educação, de irem para a escola. Né? E a Malala vai ser contra essa questão. Né? Ela vai ser perseguida, vai ser obrigada a fugir do país e vai receber ajuda e proteção de organismos internacionais, onde ela vai se tornar uma ativista pelos direitos das mulheres à educação. Beleza? Vamos lá. Letra A. Essa imagenzinha aqui é a bandeira do Talibã. Tá? Pesquise a encantadora vida de Malala Yousafzai. Tem que falar devagar porque é uma palavra diferente, né? Faça um breve resumo sobre a sua história de vida e registre o aprendizado que teve ao conhecer esta cidadã do mundo. Né? Ou seja, você vai fazer um breve resumo sobre a vida dela e depois você vai registrar num pequenino texto o que você aprendeu sobre a sua vida, sobre a vida da Malala. Beleza? Tranquilo, então. Né? Letra B. Uma criança, uma professora, uma caneta e um livro podem mudar o mundo. Essa é uma citação da Malala. São palavras de Malala, proferidas durante a sua fala ao receber o prêmio Nobel da Paz em 2014. A questão da letra B. O que estas palavras lhe dizem enquanto estudante? Ou seja, você como estudante, ao ler essa frase dita pela Malala, o que essa frase diz para você? Isso você enquanto estudante. Tá? O que ela diz a você? Você vai dizer, essa frase da Malala diz a mim enquanto estudante que isso. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar. Letra C. Deixa eu trazer a minha imagem linda e maravilhosa para cá, para não atrapalhar a leitura. Ok? Vamos lá. A música Até Quando, de Gabriel Pensador, é especialmente para as pessoas que têm dificuldade de agir e tomar iniciativas na vida. Com forte cunho político, a mensagem da música questiona o cidadão sobre a sua postura no mundo. Até quando você vai ficar nesse comodismo e tomar uma atitude na vida? Um forte e comovente convite à mudança de atitudes e pensamentos podem perceber no seguinte trecho. Muda, que o mundo muda com a gente, o mundo muda com a gente. Ou melhor, muda que o mundo... desculpem, vamos voltar. Muda que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a gente muda, a gente anda para frente. Quando a gente manda, ninguém manda na gente. Na mudança de atitude não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura, a gente fica mais seguro. Na mudança
do presente a gente molda o futuro. É um trecho da música do Gabriel o Pensador. Beleza? Então, qual é a mensagem dessa música? Essa música fala de mudança, que você só pode mudar a sua realidade se você agir. E agir de forma consciente, dentro da lei, é claro, de forma consciente, né? Porque se você ficar de braços cruzados, a sua vida não vai mudar. E a educação é uma das formas de você mudar a sua vida e mudar o mundo, segundo a mensagem da Malala. Né? Segundo, nós vamos fazer uma comparação com a mensagem da Malala. Mas, se atendo a mensagem do Gabriel Pensador, dá uma olhada nesse vídeo aí, Até Quando? Né? Que o vídeo é muito bem feito e dá para nós, de acordo com a animação que tem no vídeo, dá para nós aprendermos muito bem a mensagem que a letra tem para a gente. Beleza? Vamos lá, letra D. Você acredita que, através da educação, por meio do conhecimento, que muda o mundo, você pode dar um sentido à sua vida? Ou seja, através da educação, você pode dar um destino à sua vida, um sentido à sua vida? E você está disposto a fazer alguma mudança para moldar o seu futuro? Registre a sua resposta através de um texto de 5 a 10 linhas, ou seja, nessa questão da letra D existem duas perguntas. Primeiro, você acredita que através da educação, por meio do conhecimento, você pode dar sentido à sua vida? Se sim, você está disposto? Faça um texto respondendo essas duas questões. Ou, se você não acredita que a educação possa mudar o mundo, você tem que explicar o porquê. Com um texto de 5 a 10 linhas, beleza? Tá aí o vídeo. Não sei se vocês estão dando para escutar o vídeo, né? Infelizmente, eu não estou escutando, né? Não sei se pelo aplicativo que eu estou utilizando, que é o Loom, né? Não dá para ver, mas dá para você ver a animação do vídeo, né? Atrelando a animação do vídeo à letra da música, dá para a gente entender bem, de uma forma bastante interessante, a mensagem do Gabriel o Pensador. Então, gente, um abraço para vocês. Espero que eu tenha ajudado na resolução das questões. E a gente se vê na próxima semana através do PED número 2, não, número 3. Beleza? Grande beijo, grande abraço e até a próxima.